como construir pisos no Revit. Você deverá clicar no menu Architecture, no comando Floor. Quando eu clico aqui no comando Floor, o que é que vai acontecer? Ele vai mudar o meu menu para o menu Modify Create Floor Boundary. Ou seja, é um menu que eu consigo somente desenhar o contorno, o boundary, os limites do meu piso. Certo? Eu não consigo construir mais nada além deste meu piso. Todos os meus menus vão ficar inativos. Não consigo selecionar mais nada também no meu projeto. Não consigo fazer nada além do criar o meu piso. Se eu quero desistir, entrei por engano aqui, por acidente no meu piso, eu posso cancelar clicando no X. E aí eu volto para minha interface normal. Mas vou clicar aqui no Floor. E eu tenho alguns tipos de geometria de desenho de piso, como a gente aprendeu lá no desenho de linha, lá no desenho de parede, são as mesmas formas de desenho também aqui. Então, por exemplo, se eu clico aqui numa linha, eu vou desenhar o contorno do meu piso visto por cima. Este piso precisa ser um objeto completamente fechado, certo? Então, eu tenho um retângulo aqui de 14,40 por 8,60, ok? É um retângulo fechado. Se eu finalizo, clicando no V, ele vai finalizar o meu piso de cerâmica, neste caso aqui, que eu posso modificar para qualquer outro tipo. Por exemplo, uma grama, um deck de madeira, enfim. Vou desenhar outro piso para mostrar possíveis erros na elaboração, na criação do piso. Se eu clico aqui em Floor e vou desenhar aquele mesmo retângulo, talvez com a ferramenta aqui de retângulo, só para mudar um pouco, uma dimensão aí qualquer, e o que acontece? Se este piso, só puxei um pouquinho a linha aqui, está faltando um pedaço e eu tento finalizar, eu não vou conseguir finalizar o piso, porque ele está aberto. Eu preciso que este piso esteja fechado. Mesmo que eu não esteja visualizando, digamos que eu finalizei o meu piso aqui e cliquei no V para finalizar, eu não vou conseguir visualizar onde é que está o erro, mas se eu clico aqui em Show, ele vai fazer um zoom de forma que eu consiga visualizar aquele problema onde está acontecendo. Vou continuar. E daí, se eu quiser finalizar, eu preciso fazer um trim aqui para deixar uma geometria fechada. Então, se eu tenho um buraco nesta minha geometria, eu não vou conseguir finalizar. Se eu tenho uma linha passando na geometria, eu também não vou conseguir finalizar. Ele vai destacar aqui o problema. Então, eu tenho que voltar para cá também. Se eu tenho linhas sobrepostas, por exemplo, desenhei, essa linha já existe. Eu vou desenhar outra linha em cima dela aqui, ó. Daqui para cá. Agora eu tenho duas linhas, uma em cima da outra, ó. Duas linhas. Se eu tentar finalizar, eu também não vou conseguir. Então eu preciso deletar. Selecionei e deletei uma delas. Aí eu consigo finalizar. Ou, por exemplo, se eu tenho a seguinte situação. Aqui, ó, eu tenho duas geometrias. Tenho esta geometria, esse retângulo, e tenho esse retângulo. Porém, eles estão compartilhando a mesma linha. Então, não pode também. Se eu finalizar, ele vai mostrar que aqui tem alguma coisa esquisita. Não posso. Até posso ter duas geometrias distintas, desde que elas não compartilhem uma mesma linha. Neste caso aqui, eu consigo finalizar. Eu vou editar esse piso, clicando nele, clicando em Edit. Eu volto para a configuração. Ou eu posso clicar duas vezes no piso e ele vai entrar na mesmo modo de edição. Eu também posso fazer um contorno dentro do contorno. Eu tenho o meu contorno e tenho um segundo contorno internamente a ele. Quando eu finalizo, eu vou perceber que aquilo ali, ó, vai passar a ser um vazio no meu piso. Certo? Então, contornos separados criam volumes. Contornos dentro de contornos criam vazios. Então, desta maneira, eu
vou construir os meus pisos. Outra ferramenta bastante útil para o caso, por exemplo, de eu já ter algumas paredes no meu projeto. Deixa eu só aumentar um pouco a altura dessas paredes, subirem até o pavimento 1. Eu posso construir piso também no meu 3D. Então, cliquei aqui no Floor. O padrão do desenho do piso é esta ferramenta aqui, ó, Pick Walls, que ela vai desenhar, na verdade, no contorno da alvenaria. Então, se eu tenho alguma parede posicionada no meu projeto e eu estou utilizando Pick Walls, basta eu clicar na parede que ele já vai desenhar uma linha em cima daquela parede. Porém, perceba que ela não desenhou a linha na face externa, nem na face interna. Ele desenhou um pouquinho para dentro. Eu vou aumentar o nível de detalhamento da minha parede só para perceber que ele desenhou no alinhamento desta linha, desta achura cinza, que representa o quê? Representa a meu tijolo, minha estrutura desta parede. Se a gente for perceber na nossa obra real, é o que acontece. O nosso piso, o nosso pilar, a nossa viga, está toda alinhada com a alvenaria bruta, a alvenaria sem acabamento. Depois que ela está finalizada, que a gente passa com o nosso chapiço, com o nosso reboco, com o nosso emboço, com a nossa cerâmica. E daí eu finalizo. Quando eu finalizo, se o meu piso está embaixo da parede, ele vai fazer somente uma pergunta. Ele vai dizer aqui que o piso e a parede sobrepõem paredes, as paredes destacadas. Would you like to join geometry? Você gostaria de unir a representação gráfica deste piso com as paredes do meu projeto e recortar esse volume sobreposto? Eu posso dizer que sim. Quando ele perguntar Join Geometry, que é para ajustar a representação, eu digo que sim. Ok? Então, está aqui feito o meu piso. Por outro lado, às vezes eu construo um piso, eu vou mudar o nível aqui desse meu piso, ó, que eu estou construindo, para o pavimento 1. Vou usar aqui Pick Walls da mesma maneira. Usei Tab para pegar o contorno inteiro. E finalizei. Eu estou construindo meu piso no pavimento 1. E ele vai fazer uma pergunta diferente. Ó. Would you like walls that go up to this floor? Level to attach to its bottom? Ou seja, ele está perguntando o seguinte: você gostaria que as paredes subissem até o piso, de forma que ele fizesse um attach da parede, como eu expliquei lá nos comandos da parede, abaixo do meu piso? Se eu disser que sim, a minha parede vai ficar presa na face de baixo do piso. Então, eu tenho que ter cuidado com essa pergunta. A menos que realmente seja a intenção, eu vou dizer sempre não quando ele fizer essa pergunta sobre attach. Então, não. Ele vai fazer uma segunda pergunta sobre Join Geometry, aí eu posso dizer que sim, porque ele vai ajustar a representação gráfica na união deste meu piso.